A gente conversa agora com o diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia, o Christopher Garman. Oi, Christopher, boa noite, bem-vindo. Muito obrigada por aceitar mais uma vez o convite para conversar comigo e com os nossos analistas. Está me ouvindo bem? Eu estou, e boa noite, agradeço o convite, um tremendo prazer participar do seu programa. O prazer é todo meu sempre em aprender com você, com as suas observações, as observações do grupo que você representa aqui nas nossas conversas. Falando em conversa, Christopher, na nossa última conversa, em 18 de agosto, fui rememorar. Você dizia ali, numa das perguntas minhas e do Caio, que a melhora econômica que estava aparecendo em diversos indicadores começava, né, Christopher, a se traduzir numa disputa mais acirrada. Mas que, de fato, a gente viu isso acontecendo mais agora, né, recentemente. Analisa, então, para a gente o contexto de mais vigor da campanha de reeleição de Bolsonaro, que, de acordo com todos os levantamentos, tem conseguido uma performance ali mais vigorosa, de verdade, né? E colocando um sinal ali de pura dúvida, ninguém consegue mais dizer o que pode acontecer, qual será o resultado das eleições daqui a 9 dias. Parece que as chances estão iguais, tanto para Lula quanto para Bolsonaro. O que você acha? Olha, eu acho que as chances ainda estão mais para o ex-presidente Lula prevalecer nessa disputa, mas você colocou exatamente a questão central dessa disputa, que é nós estamos num ambiente, numa melhora econômica, vários indicadores estão melhorando, temos 3 meses de deflação, desemprego caiu abaixo de 9%, o mercado de trabalho mais aquecido e também o governo jogando muitos recursos nesse ambiente de transferências de renda de programas como Auxílio Brasil. Então, o grande desafio era se essa melhora econômica pode dar tempo para gerar uma sensação de bem-estar que se traduz em votos para o presidente. Sim. Então, se dá chão para poder chegar nessa reta final. Eu diria que o que nós descobrimos no primeiro turno é que os patamares estavam diferentes, então houve um equívoco de mensuração de patamares dos institutos, não acredito que era um voto útil na reta final, foi erro de mensuração mesmo, e a gente descobriu que a taxa de aprovação do presidente também estava mais alta do que os institutos estavam dando. Então, quando saiu no segundo turno, a taxa de aprovação subiu, não é que as pessoas avaliaram melhor, né? Mas é que descobrimos que o presidente estava mais bem posicionado do que se imaginava com os estudos anteriores. E durante o segundo turno, a aprovação está subindo ainda um pouco mais, né? Depois da reequilibragem dos institutos. Então, eu diria que a tendência é de um certo estreitamento. Eu também acho que a campanha do presidente Bolsonaro melhorou bastante nesse segundo turno. No primeiro turno, ele não estava falando com os temas que os eleitores estão mais preocupados, que é a mistura social com o econômico. Ele estava desfocado, atacando o Lula, e nesse segundo turno ele está muito mais calmo, as peças publicitárias melhoraram, então vendendo o peixe do que o governo fez e tentando desenhar uma vida melhor se ficar nesse rumo. E a campanha petista é mais defensiva. Então a tendência é de estreitar mais. Eu acho que não chega lá, mas as incertezas certamente estão mais elevadas. O Christopher, vou colocar o Fernando Nakagawa aqui no papo, a gente vai batendo uma bola, eu e ele, com questões, até a gente repercutindo também o que o presidente Bolsonaro acabou de falar, né, na entrevista chegando então ao SBT, daqui a pouquinho tem a nossa transmissão em pool de veículos de imprensa. E, Naka, fica à vontade, chega no papo também, por favor. Estou aqui com o meu caderninho cheio de perguntas. Vamos lá. Obrigado, Mona. Christopher, queria te ouvir sobre um dos temas que o presidente Bolsonaro mencionou agora na entrada do SBT. Ao longo das últimas horas, a gente viu tanto o noticiário como as redes sociais repercutindo muito essa possibilidade de alteração no cálculo do salário mínimo. Tema que envolve aí 40, 50, 60 milhões de pessoas diretamente. Será que esta discussão fará com que a campanha volte a temas econômicos, temas da realidade, vamos dizer assim, das ruas, e deixe um pouco de lado questões religiosas ou de temas que não estão ali, estavam na pauta tão operacional da vida prática dos brasileiros? A pauta tem possibilidade de mudar com essa questão do salário mínimo?
Olha, eu acho que essa é a pergunta e a preocupação central do eleitor mediano. Todas as pesquisas dizem isso. Então, quando você tenta mensurar a eficácia de uma campanha nessa reta final, é qual candidato consegue martelar e aumentar a credibilidade num tema social e econômico melhor, né? Evidentemente, cada campanha tenta atacar o outro, encontrar vulnerabilidades. A campanha do presidente estava atacando um tema de segurança, no tema de corrupção. Mas eu diria que mantém um papel ativo nas peças publicitárias do presidente. Se você prestar atenção, as peças publicitárias são mais focadas, batem no Lula, certos temas de valores de família, mas sempre volta para assim, o que foi feito do lado do auxílio e promessas futuras. Isso está inserido de forma mais consistente nas peças publicitárias do governo. O lado do salário mínimo foi devido ao que vazou para a imprensa, um possível plano de ajuste fiscal da equipe econômica, e o governo está tentando se defender e se vacinar contra um ataque aproveitado pelo PT, que o governo Bolsonaro vai querer congelar o salário mínimo. Então é natural que saia com essas promessas, porque é um flanco durante a campanha. Então, a avaliação nossa, que no fundo talvez o presidente perde gás e chega muito próximo, mas não chega lá, é que ainda assim, no tema central, o ex-presidente Lula ainda tem um pouco mais ativos do que o presidente Bolsonaro. Mas é um campo muito mais apertado do que se aparentava antes do primeiro turno. Sim, Naka e Christopher, agora na entrevista, o presidente Bolsonaro estava até repercutindo também com a Larissa Rodrigues, ele falou então, atribuiu ao congelamento, né, o que não seria então um aumento real a uma notícia falsa, vinda da esquerda. Eu me refiro ao que o presidente acabou de falar, mas ele diz que tanto ele quanto Paulo Guedes, Naka, você ouviu bem, vão sim, estão dispostos sim a dar aumento real, não só em relação ali ao salário mínimo, mas ele fez questão de completar a frase, Naka, para aposentados e servidores públicos. Aí eu já emendo com o Christopher, é isso, Christopher, quando a gente vê esse tipo de declaração ali muito cirúrgica, né? Ciro Nogueira, inclusive, estava ao lado ali do presidente. Uhum. Esse é o desafio de fazer a tal calibragem correta do discurso, a qual você se referiu na nossa última conversa, lá no dia 18 de agosto. É essa calibragem política que funciona numa campanha? Olha, infelizmente, eu diria que não sei se é infelizmente, mas é a realidade. Se você vê as pesquisas, o eleitor indefinido, classe C, e todas as pesquisas qualitativas nacionais dizem que o ambiente hoje é de estagnação, de uma renda real que ainda não recuperou, sim, muita recuperação de preços de alimentos nos supermercados, e nesse contexto, fazer promessas de salário mínimo, de aumento salarial, ajuda. Então, se um outro lado diz que você vai congelar salário mínimo, você tem que votar para dizer que não, vou dar aumento real. Então, nós estamos afunilando as propostas, tem uma certa convergência. O Lula prometendo aumento real do salário mínimo, prometendo o aumento do salário para servidor, o presidente, né, respondendo, dizendo que vai fazer o mesmo, né? Então, eu acho que nessa reta final, esse discurso mais populista é o nome do jogo, porque é o que é necessário para tentar atingir esse eleitor mediano. Então, muitos se enganam, o eleitor centrista não quer escutar de responsabilidade fiscal. O eleitor do centro está preocupado de poder comprar alimentos no supermercado e chegar nas contas da final do mês. Essa é a realidade brasileira. Naka? E diante dessa aproximação de discursos, Christopher, quem consegue, de fato, tirar vantagem na hora da urna? É quem vem de um amanhã melhor ou quem tem um passado menos pior? O desafio e o que uma campanha tenta fazer é dizer: eu represento o caminho para um futuro melhor, social e econômico, e o meu adversário não tem credibilidade para poder entregar. Então, a campanha do Bolsonaro ataca a credibilidade do candidato Lula ao dizer que, associado ao grande escândalo de corrupção do Lava Jato, levou a um desastre econômico e não vai conseguir entregar futuro melhor nenhum. Ou um candidato que não tem credibilidade em temas de segurança. Então, você tenta minar a credibilidade do candidato, mas se posicionando para poder entregar essa grande preocupação melhor. Esse é o nome do jogo. E o campo do Lula fazendo a mesma coisa, né? Então, eu diria que a natureza da preocupação social e econômica tende a favorecer
a candidatura Lula, porque a grande passivo dele, corrupção, é uma preocupação menor nessa disputa, e ele é associado a bons tempos econômicos. Mas a candidatura Lula, evidentemente, é imperfeita, e a economia está melhorando, o que coloca o presidente Bolsonaro numa posição de poder prevalecer. As probabilidades, acho que ainda não estão favoráveis a ele, mas é um jogo apertado. Christopher, e quanto que dessas decisões recentes, por exemplo, do TSE, para tirar mais rapidamente notícias falsas do ar, né, uma tramitação diferente, né, então decisões ali de ofício, o quanto isso pode impactar esse momento decisivo das duas campanhas, na sua opinião, e nas avaliações que vocês estão fazendo aí? Boa pergunta, difícil responder. Opa! Sempre que você me elogia, meu coração aquece, sinal que eu estou melhorando. Diga! Não, um show sempre fantástico. Eu diria o seguinte, por que eu digo isso? Quando você tem decisões do Supremo, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, de retirar assim, propaganda do lado da campanha do presidente Bolsonaro, bom, foi uma decisão dramática 2 dias atrás, se reverteu em grande medida ontem, pelo menos parcialmente. É claro que é ruim para uma campanha do Bolsonaro ter essas menções e essas propagandas retiradas. Mas, ao mesmo tempo, o ativismo judicial do TSE, que eu diria um hiperativismo polêmico, também gera a percepção no campo bolsonarista e parte do eleitorado que eles não estão agindo de forma imparcial, né? E que são vítimas desse sistema, né, corrupto, desacreditado. E qualquer pesquisa de opinião pública no Brasil, isso não é só Brasil, outros países, o grau de confiança no sistema está estruturalmente baixo. O presidente Bolsonaro é competitivo porque ele luta contra o chamado sistema. Então, quando você tem instituições como o TSE agindo de forma agressiva, alimenta essa narrativa e pode mobilizar a base bolsonarista. Então, eu acho que o efeito acaba sendo neutro, eu não tenho convicção se ajuda o Bolsonaro ou prejudica ele. A reação contrária da decisão do TSE, não só com relação à Jovem Pan, mas com relação às inserções, tem uma reação forte. Então, não acho que prejudicou o presidente Bolsonaro, não. Se bobear, poderia ter ajudado um pouco, mas eu comecei achando que podia prejudicar, mas olhando o movimento recente, acho que o efeito é mais neutro. O papo tá bom, por isso quero esticar só mais um pouquinho aqui, apesar do editor-chefe dizer que a gente tinha que encerrar. O Naka, aproveita que eu tô insurgente hoje, vamos lá. Obrigado pela sua insurgência. Eu queria te ouvir, a gente falou sobre autoridade, sobre o TSE. Mas é porque precisa de uma amarração, diga, Naka. A gente falou sobre o TSE e agora eu queria te ouvir, Christopher, sobre as redes sociais, as plataformas digitais, o papel que elas tiveram, houve uma iniciativa ali para tentar um trabalho mais proativo, deu resultado? Olha, eu acho que as redes sociais vão ter um papel menos relevante, estão tendo um papel menos relevante do que 4 anos atrás, por 2 razões. O campo petista está muito mais bem organizado, está mais assim, equalizado em termos de mobilização, todos os indicadores de mídias sociais sugerem isso. E número 2, em 4 anos atrás, as mídias sociais foram essenciais e críticas para a candidatura do Bolsonaro, porque ele não tinha tempo de televisão. Era a única maneira de se apresentar para o eleitor. Então a barreira de entrada estava mais alta, ele conseguiu superar a barreira de entrada via esse canal. Agora nós temos 2 candidatos muito bem conhecidos, então a necessidade e utilidade das redes sociais é mais relevante e o jogo está mais equilibrado nas redes. Mas e o papel de disseminador de fake news? Sim, sempre. Isso é um mecanismo e cada campanha tem que decidir o quanto que eu tento me vacinar contra algumas notícias que você gasta tempo tentando se defender versus focar nos temas que os eleitores se preocupam. Então, é uma entre a cruz e a espada nessas campanhas, que você fica se protegendo demais, você não fala do que o eleitor realmente se preocupa. Esse é o desafio que o campo petista. Eu acho que o campo petista está gastando muito tempo se defendendo contra fake news e perdeu o foco dos temas principais do eleitor. Por isso que eu acho que a campanha bolsonarista está melhor nesse segundo turno do que a campanha petista. Mas essa próxima semana vai ser importante. É um jogo que, assim, ataque contra ataque. Então, vamos ter que avaliar e pode influenciar, sim, o resultado final. Ô, Christopher, muito obrigada por conversar com a gente. Já deixo o convite sempre para uma próxima. É muito esclarecedor esse papo e aponta para o que, de fato, é importante nesse momento da campanha. Boa noite para você. Bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana e agradeço o convite. Obrigada, querido. Naka, obrigada. Continua comigo, Naka, aliás.